Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Já adianto que, devido a muitos pedidos, eu postei aqui no CACP Vídeos o debate sobre o diabo na visão calvinista entre mim e o senhor pastor Marcos Granconato. Então tá aqui no canal, no final deste vídeo aqui que eu vou fazer. Também vou colocar o link para você acessar, você que quer assistir, quer ver os argumentos de ambos os lados, estará ali no final desse vídeo, ou está aqui na nossa linha do tempo para você assistir. Eu estou voltando a falar do pastor Marcos Granconato, porque ontem eu fiz um vídeo comentando que o Twitter que ele publicou não ficou adequado. Disse que o texto estava fora do contexto. Expliquei que aquele texto de Tessalonicenses não se refere a mendigos, mas sim a membros de uma igreja que tinham a sua vida social sendo atrapalhada por uma cosmovisão inadequada de que a volta de Jesus ia acontecer naqueles dias. Então Paulo manda eles voltarem às suas atividades sociais imediatamente, inclusive a trabalhar. E ele dá uma exortação. Aí ele fala: quem não quiser trabalhar, que não come. Mas por que eu estou fazendo esse novo vídeo? O pastor Marcos Granconato pôs ali ontem também uma nota de esclarecimento. Eu não sei se foi depois ou antes do meu vídeo. E eu li aqui a nota dele e vou aqui botar o link de onde está a nota, se você quiser lê-la na íntegra. Não dá para eu lê-la toda aqui, porque o vídeo é apenas informativo. Mas eu notei aqui a coisa mais importante no esclarecimento dele: o pedido de desculpa. Essa é uma atitude que derruba todo contra-argumento. Porque, olha, ele podia vir a público e dizer o seguinte: gente, me fiz entender de maneira equivocada, ou não me fiz entender direito. Peço que, se caso ofendi alguém, que me perdoe. O que eu quis dizer, 2 pontos, era isso. Pronto, estava resolvido. Mas, lendo aqui a nota dele, eu não vi, assim, um espírito humilde da parte dele, tá? Mas entendi o que ele colocou aqui, que é mais ou menos aquilo que eu tentei justificar no meu primeiro vídeo. Primeira coisa que ele coloca aqui é que ele não é um teólogo liberal, e obviamente não é, já que ele é um calvinista bem fanático, logo não é um teólogo liberal, embora a teologia liberal tenha nascido entre os calvinistas na Alemanha, não é o caso do Granconato. Esse defeito, graças a Deus, ele não tem, isso é muito bom. Mas aí ele vai elencar aqui 4 tipos de pessoas que poderiam ser colocadas como necessitadas na Bíblia, e aí ele coloca assim, vou abrir aspas, tá? Ocorre, porém, que a Bíblia tem um conceito de pobre que abrange, a rigor, 4 grupos de pessoas, a saber, os que trabalham, mas seu provimento não são suficientes para o seu sustento e da sua família, os mendigos que estão nessa condição por motivo de doença, a Bíblia fala de mendigos aleijados, cegos, leprosos, etc., todos dignos de socorro, as vítimas de tragédias naturais, como a fome, que sobreveio a todo mundo nos dias do imperador Cláudio. À época, as igrejas se mobilizaram para socorrer os mais afetados por essa calamidade. Os perseguidos e encarcerados por causa da fé, essas pessoas são mencionadas em Mateus 24 e 25, e Jesus chama de pequeninos irmãos, dizendo ainda que quem a socorre, na verdade, é como se socorresse a ele próprio. Então aqui ele começa a fazer realmente uma análise factual da questão. E aí ele vai então justificar que aqueles mendigos que ele falou que não deveria comer eram aqueles que não querem trabalhar, que podem trabalhar,
que têm condições de trabalhar e não o fazem. E neste aspecto, ele não está errado. A Bíblia estaria realmente exortando essas pessoas a cumprirem os seus propósitos existenciais e sociais. Tá certo? O problema é que o texto que ele usa não cabe aqui. O texto que ele está usando lá de Tessalonicenses cabe a crentes que não querem cumprir a sua obrigação. Exemplo, eu me lembro que quando eu estava terminando o 2º grau, eu já estava convertido na igreja e eu queria fazer faculdade. E um dos irmãos líderes da igreja disse para mim assim, não, isso foi em 89, ele disse, não, o ano 2000 está aí, Jesus está voltando, o mundo vai acabar, para que você vai gastar tempo em estudar? Graças a Deus, eu não ouvi essa pessoa, mas é esse tipo de crente e de pessoa que a gente deveria exortar com esse texto. Os mendigos que estão na rua, vadiando, vagabundando, etc., não são crentes em Jesus, são pessoas perdidas, perturbadas, problemáticas, como a Bíblia diz, depravadas moral e espiritualmente, e que não é esse tipo de posicionamento que vai resolver o problema deles. Nós temos que chegar ali com o evangelho, falar de Jesus para ele, podemos até ser firmes na pregação, pregar sobre céu, sobre inferno, sobre estas questões, mas pregar o evangelho da graça. Não adianta eu falar para eles, Deus quer que você trabalhe, senão você tem que passar fome. Isso não vai resolver, ele não está nem aí. Para ele viver, morrer, ele está perdido no mundo espiritual, na vida espiritual. Ele precisa que levem a ele o amor do evangelho, a graça de Jesus, apesar dele estar sendo um pecador que está vadiando ali na rua. E qual a diferença de um pai de família que, apesar de pagar suas contas em dia, etc. e tal, não vai ao Senhor Jesus e à igreja, não tem uma vida piedosa para com Deus? Para Deus, ambos estão espiritualmente mortos. Um peca de um jeito, o outro peca de outro. Claro que para a sociedade, o pai de família que paga as contas dele é muito melhor do que o que está vadiando na rua. Mas ambos precisam da graça de Jesus. E não é com truculência que a gente vai levar o amor de Deus a essas pessoas, mas sim com piedade, com amor, com uma pregação. Pode até, repito, ser um sermão exortativo, mas levando a essas pessoas a graça. E aí conclui então aqui o pastor Granconato, dizendo o seguinte: quero destacar assim que reconheço o dever santo e cristão de ajudar os pobres, e muitos moradores de rua se encaixam no conceito bíblico de pobre. Porém, tenho também o dever santo e cristão e bíblico de não incentivar o ócio. Espero ter esclarecido pelo menos a questão principal. Então veja, eu não entendo, tá, irmãos? Está aqui a justificativa dele. Eu não entendo que esse jeito dele fazer a coisa seja apropriado. Não entendo. E reitero, ele usou o texto de forma equivocada. Porque aquele texto que Paulo disse, quem não quiser trabalhar não coma, ele como pastor só poderia usar, exegeticamente falando, a crentes, como esse exemplo que eu citei agora há pouco, que não querem estudar ou não querem trabalhar porque acham que Jesus vai voltar amanhã. Aí sim, cabe esse texto. Não a pessoas pecadoras que estão com a vida espiritual depravada, como diz Efésios capítulo 2, morto no seu delito e pecado. Uma exortação dessa é fora do contexto bíblico, não cabe a essa pessoa, não se encaixa. Eu entendo o que ele quis dizer, a opinião dele é válida, tá? Ele está dizendo que quem está vadiando tem que trabalhar, não merece ser assistido, mas não é o texto bíblico adequado. Ele não usou o texto bíblico adequado. Não é o posicionamento que nós cristãos deveríamos ter diante de uma pessoa que está cometendo o pecado da vadiagem, por exemplo. Tá certo? Então, está aqui, estou lendo aqui a justificativa dele, só não notei aqui um momento de humildade,
porque lá na outra matéria, que eu até postei no outro vídeo, ele fala, estão com a política de cancelamento com a minha pessoa, estão me massacrando, mas ele não vem a público e fala, olha, se eu me fiz entender errado, se eu não me expressei adequadamente, eu peço desculpa, se eu magoei alguém, me perdoe. Não existe aqui na nota de esclarecimento dele nenhum traço de humildade. Lamento por isso. Acho que se ele colocasse aqui um pedido de perdão, estaria perfeito a nota de esclarecimento. Eu estou só aqui redundando isso aqui porque eu fiz o vídeo ontem e ele postou ontem também essa nota e eu precisava ler. Então está justificado aqui o que ele quis falar, está explícito o posicionamento dele, ele não estava falando de qualquer mendigo, mas, de novo, apesar disso, não justifica o jeito que ele falou, nem para quem que ele falou. Tá bom, gente? Então, que Deus tenha misericórdia e que a gente, veja, eu não sou contra pregar firme, um sermão firme contra os pecados e os pecadores impenitentes. Não sou contra, mas a gente precisa ter texto e contexto para até falar com o pecador. Uma pessoa que é teóloga, tirar texto do contexto para exortar pecador não é adequado, tá bom? Bem, é isso aí. Por favor, se você tem mais alguma dúvida, se você tem alguma questão que você gostaria que nós falássemos, deixa aqui no comentário dos vídeos que a gente tenta abordar depois, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.